boa tarde a todos. É um desafio estar aqui pós o almoço. Tenho que mantê-los acordados e interessados, né? Em meia hora. Então, não reparem se eu for elétrica, se eu falar pra caramba em 30 minutos, assim, de maneira explicativa e objetiva. Eu também tenho que aprender a mexer nisso aqui. Espera aí. Para frente, vamos ver se vai. Ok. Perfeito. Tá bom, obrigada. Bom, o público aqui presente, e com muito orgulho eu vejo que a gente está falando muito de privacidade e proteção de dados no evento do MindSec 22. Aqui ao lado, enquanto eu esperava a minha palestra, estavam falando de cybercrimes, crimes na privacidade. Então, é um assunto que já está difundido, é um assunto que já está aceito por todos. E aí eu trago um novo desafio, né? Vamos falar de Open Finance. O que é isso, Roberto, Open Finance? Open Finance, rapidamente, é transacionar os dados, compartilhar os seus dados pessoais e financeiros com uma outra instituição ou com várias instituições, para esses dados serem estudados, analisados, qualificados, e aí vocês poderem também ter novas ofertas de produtos e benefícios atrelados. A gente vai falar um pouquinho mais daqui para frente, mas eu acho importante essa introdução para vocês já terem um parâmetro do que de fato é Open Finance, não só no Brasil como no mundo. Hoje, a gente vai trazer um assunto de dados pessoais e Open Finance. E não é dado pessoal comum, tá? É um dado pessoal biométrico. O dado pessoal biométrico ele é um dado sensível. O dado sensível ele tem uma necessidade de maiores cuidados perante a LGPD. Com isso, o que é a biometria facial? Biometria facial são todos os seus códigos faciais, como bem está escrito aqui, para identificar com assertividade aquela pessoa e depois não correr nenhum tipo de riscos em relação à fraude ou em relação a, principalmente, um passar pelo outro no momento da transação do compartilhamento de dados. É o melhor dos mundos, né? Seria o melhor dos mundos. E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas provocações. De novo, é uma informação que a gente não tem certeza de como o mercado vai se estabelecer. Mas aqui o meu objetivo é provocá-los a pensar a respeito e, quem sabe, trazer soluções no futuro. Mania de olhar aqui para trás, vou olhar aqui para frente. Isso é muito tempo em home office, tá? E aí eu não estou conseguindo ainda me adaptar a ficar olhando para frente. Bom, falei rapidinho aqui para vocês. Eu não sou uma pessoa muito de texto, mas eu coloquei hoje porque depois eu vou disponibilizar para todos e é um tema novo no Brasil. A gente vai juntar dois temas novos, né? LGPD, e aí a gente tem o dado sensível, e a gente vai juntar o principal, que é o nosso objetivo aqui, Open Finance. Eu não vou falar para vocês, gente, de Open Finance em processo. Eu vou falar na identificação pessoal através da biometria. Tá? Mas é importante trazer esses conceitos de dado sensível e de Open Finance para vocês terem uma conjunção de fatores na hora da provocação. Já trouxe aqui alguns parâmetros, então isso é texto, tá? É texto de legislação, então é só para deixar mais claro para vocês os conceitos. Estou indo direto. Voltei? Não, tá certo. Tá certo, gente? Bom, como eu falei, Open Finance é compartilhar informações financeiras através de API segura conforme Banco Central e dados na sua natureza. O que é dados na sua natureza? Tudo que vocês gastam, todos os seus débitos e créditos, o seu controle financeiro, todo o seu extrato, sim. Mas isso vai ter uma função no Open Finance. De novo, eu não estou defendendo o Open Finance, eu sou a favor dele, porque através do Open Finance é possível encontrar maneiras de créditos no mercado, benefícios e diminuir a concorrência. Ou melhor, aumentar a concorrência. Quando você tem concorrência, você tem preços, você tem melhores produtos e você tem possibilidades de negócios e financiamentos. Então, por isso, o Open Finance, para mim, já é decisivo. Eu sou de acordo. Agora, na hora de compartilhar o dado, na hora da identificação, na hora de levantar as informações, será que a biometria
facial, que está sendo utilizada globalmente, é a melhor alternativa neste momento? Ou, necessariamente, é preciso trazer outros tipos de controles, que aí a gente tem N controles na segurança da informação, e que são controles caros, robustos, e tem que ter gente que entenda. É um mundo mais fácil a biometria ou é um mundo mais difícil da segurança da informação que as pessoas querem fazer hoje? O mais fácil. O mais fácil é você dizer e sustentar, como foi na Febrabantec, há alguns dias atrás, todo mundo falava de biometria. Não ouvi ninguém falando dos controles da biometria. A biometria, gente, ela é única. É isso que eu quero provocar em vocês. Bom, falei rapidamente do Open Finance. Vou mostrar para vocês aqui como era alguns meses atrás, porque o Banco Central autorizou a primeira e segunda fase, como é hoje, o que é o Open Bank. O Open Bank veio o primeiro nome, depois veio o Open Finance. Aqui é só uma introdução, depois vocês vão ter o material para vocês conseguirem acompanhar um pouco o raciocínio. Falei um pouco aqui da biometria, vou retomar o assunto. De novo, o que o mercado vê como vantagens? Redução de custo, né? Que eu acabei de trazer. Identificar a biometria, ela custa menos do que colocar controles robustos em segurança da informação e com pessoas técnicas que saibam utilizar esses controles. E não só isso. Monitoramento contínuo. 24/7. Aqui eu só tenho a galera de TI, a galera de cyber, a galera de InfoSec. Então, é saber o que vai fazer, onde vai fazer, capacitar profissionais. Isso é caro. Então, ainda assim, a biometria sai mais barato. Aumentar a assertividade das informações. Será? Será? A gente teve, aí eu quero, de novo, provocar vocês. A gente teve inúmeros entendimentos em privacidade. Lembra da ocasião que a biometria foi colocada no metrô? Que aí teve aquele problema sério de identificações de pessoas. E aí essa biometria ela foi vendida, né, que teve toda a investigação para captar finalidades diferentes das quais elas foram capturadas. Outro ponto, diminuir o risco da fraude. Isso é clássico entre o setor financeiro. Diminui, lógico, é a mais assertiva possível. Mas quem me garante que ela está sendo bem armazenada? Quem me garante que ela não está sendo utilizada para outra finalidade? Simplifica processos? Simplifica, concordo. A gente fala de todas as vantagens, mas a gente não mostra o outro lado da moeda, né? Simplificar processo. Mas por quê? Porque o processo robusto de controles são necessários acompanhamentos específicos, investimento. Então, é melhor o mais fácil, de novo, né? Melhorar a experiência do cliente. É a palavra do momento, UX. Experiência do cliente. O que o cliente gostar é o que tem que ser feito. O Open Finance ele é muito construído em cima da experiência do cliente, porque o cliente é o titular do dado. É a ponta final e a ponta principal que a LGPD foi construída com seus princípios. Agora, a experiência do cliente que diz o Open Finance ao capturar a biometria é a condição para ser mais rápido e eficaz. De novo, invista em controles de segurança, que também torna bem mais rápido e bem mais eficaz, mas é caro. Estão percebendo as minhas provocações, né? Do que traz ao Brasil e ao mundo a praticidade da biometria facial e os controles necessários ou um ou outro. Aí vamos lá. Agora vamos falar do que eu adoro, né? Riscos. E eu tenho uma amiga aqui na plateia que ela fala que risco não pode ser sensibilidade, né? Risco tem que ser concreto. Risco ele tem que estar dentro de uma matriz de risco, numa matriz RACE. Eu não posso achar que isso é risco, ele tem que ser consistente. A partir do momento que a gente tem elementos que justifiquem os riscos, eles têm que ser
assinados ou mitigados. E aí eu vou perguntar para vocês, como que a gente vai utilizar globalmente a biometria facial se ela não tem uma legislação própria? A LGPD não é legislação de biometria. Ela apenas diz que biometria, seja ela qual for, facial, a digital, ela é um dado sensível e determina que tenham controles específicos. Ponto. Agora, provocação de novo. Como você vai usar, para que você vai usar e qual tipo de biometria e equipamento identificável da biometria, mecanismos identificáveis da biometria são seguros para serem utilizados? Ninguém sabe. Não tem. Tem vários PLs hoje no Brasil, tem alguns questionamentos globais sobre isso que eu vou colocar aqui para vocês em seguida. Tem necessidades, mas não tem nada regulando esses pontos que eu trouxe. Esse é o principal risco. Então, usar biometria facial é risco alto, sim. Não é risco baixo nem risco médio, mas é um risco mais fácil de assumir, né, gente? Porque, conforme o outro slide, ele traz uma série de benefícios. Benefícios para vender uma solução de biometria, por exemplo, que a gente está tendo muitas no mercado, uma famosa lá, que é a Rosinha, que não passa, então, para quem solicitou, fica na empresa dela, como tem também a da Apple. A gente trabalha hoje, principalmente o time de segurança, com o mais fácil ou mais eficaz? Com o regulado ou com o risco? Risco todo mundo tem que assumir. Isso é fato, senão ninguém vende, ninguém roda, a empresa não fica em pé. Mas até que ponto você vai assumir um risco alto só porque todo mundo está fazendo? Se vocês percebem que os meus argumentos aqui foi quando entrou a LGPD, lá em 2018. Eu sou uma profissional de privacidade desde 2017, vim com a GDPR. E no início, inclusive meu marido que está aqui na plateia, falava, será que isso vai pegar? E olha que ele é CISO, hein? E aí eu falava, confia em mim, que se não pegar a gente vai lá para a Europa, vai dar um jeito, porque eu estou apaixonada por isso. E óbvio que já é uma realidade, porque pela GDPR, a privacidade ela é global. Então, o que aconteceu para continuar utilizando o dado que sempre foi estudado? Veio um normativo específico. Ah, então a biometria está lá no artigo sensível, ela está regulada. Não. Não. Eu sou advogada também. Sou advogada há 20 anos. Eu sei ler lei. Eu sei interpretar também data center, porque eu sempre advoguei para o setor técnico, a área de TI, segurança. Não tem regulação de biometria hoje. Apenas a LGPD diz que ela é um dado sensível e que tem que cumprir determinados requisitos. Isso eu estou provocando vocês de propósito. Eu não sou contra o uso da biometria. Não sou. Desde que me prove que não tem nenhuma outra aplicação de segurança e de controle que reduza o risco tão quanto a biometria. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa. O colega aqui do lado estava falando, desculpa, a gente precisa beber água porque carioca morando em São Paulo, essa secura, esse frio está acabando com a minha garganta. Se a sua biometria for capturada por um hacker, você vai criar outra biometria? Se bem que os filmes, né, do Black Mirror, esses filmes de ficção científica já faz uma outra face sua, você muda tudo. Mas vamos falar de realidade, da nossa realidade, do nosso dia a dia? Se capturarem suas informações pessoais, que elas podem ser mudadas como documentos em geral, podem te trazer uma série de questões assim, judiciais, de prejuízos de crédito, enfim. Mas a sua biometria, como vocês vão substituir? Olha o risco alto nisso. Ela é insubstituível. Ninguém é igual a ninguém 100%. Você não vai chegar para um órgão público e falar, olha que legal, eu estou tendo um problema muito sério com a minha biometria, então eu quero mudar o meu número porque estão me confundindo, estão me achando que eu sou um criminoso, né? Por isso, como faríamos com documentais. Quando a gente entra no judiciário e mostra que a gente está tendo muitos prejuízos financeiros e morais por conta de qualquer tipo de captação de dados de maneira equivocada, e às vezes consegue, às vezes não, mas é uma possibilidade. Com a biometria, o que vocês vão fazer? Ah, não, então eu vou lá, eu vou começar a usar
bigode, que os homens, as mulheres vão usar cabelo. Não interessa. Fazer uma plástica. Não interessa. Como eu falei lá no primeiro slide, a biometria é uma conjunção de informações técnicas com equipamento específico, que ela é imutável. E aí, de novo, o risco é mitigado aí. E vou trazer também uma outra provocação. Quando a gente fala de dado pessoal, a gente tem como princípio, para o titular do dado, apresentar transparência e clareza na informação. Quando a gente fala da biometria, será que o titular do dado vai efetivamente saber que aquela biometria está sendo devidamente arquivada, armazenada, contra qualquer tipo de invasão? Ou, o melhor dos mundos, já que vocês querem usar a biometria no Open Finance, é não capturar a biometria, continuar no aparelho do seu titular? Porque a tecnologia da Apple, quando ela tem a identificação pessoal, ela não recebe a biometria. A biometria ainda continua. A partir do momento, como tem agora outras empresas que estão capturando a biometria, por exemplo, o setor financeiro, para identificação, as maiores empresas do setor financeiro, elas não estão absorvendo a biometria. Elas estão ficando nessa empresa terceirizada. Ah, porque o risco é dessa empresa. Pode ser, mas o risco hoje, em relação à LGPD, ainda é muito superficial para ser estudado e analisado. É um risco conjunto, que a gente diz no judiciário, responsabilidade conjunta. Será que, e aí, as empresas, por favor, não me joguem pedras que estão com essa inovação no mercado, e a gente sabe que tem uma muito forte vendendo só benefícios e não realidade, será que de verdade eu tenho que mandar minha biometria para ela? Ou ela tem que criar uma tecnologia, o setor financeiro tem que criar uma tecnologia como da Apple, como da outra empresa que eu trabalhava em tecnologia. Existia a identificação, sim, existia o regulatório, sim, LGPD, e eu não capturava como empresa, como PJ, a biometria, o dado pessoal sensível direto. Então, quantas alternativas bacanas a gente tem, enquanto não sai a legislação específica. Ah, o brasileiro não está ligado à legislação, o brasileiro não quer saber, o brasileiro quer correr contra o tempo. Pode ser. Mas eu estudo isso e eu tenho que trazer para vocês desafios para provocar o racional. Ah, Roberta, a gente faz parte de um grupo de Open Finance que tem muitas discussões de mercado. Eu tenho 7 minutos, vou falar rápido. Que tem muitas discussões de mercado a respeito da eficácia da biometria. Não só em questões de segurança, mas em questões também de identificação, por exemplo, de um motorista que pega aí vamos falar de Uber, enfim, de aplicativo geral, que pega o seu cliente, não, o condutor que pega uma pessoa para transferir de um lugar para outro. Ah, se tiver a biometria no aplicativo, eu vou saber que realmente aquela pessoa, eu não vou correr tanto risco de ser assaltado. Gente, e quando não era assim? Por que, então, já que tem que ser a biometria, que entende-se que a biometria é, de fato, a melhor maneira de prevenir a fraude, não captura? Utilize as técnicas possíveis e invista nisso para identificar e continuar no aparelho ou onde quer que seja do titular. Por quê? Porque, de novo, risco alto. Só que não se fala em risco alto em relação a isso ao financeiro. É por isso que a gente está aqui, o time de LGPD, que já não tem pouca coisa para fazer, que já não basta consolidar a privacidade no Brasil, se enfia no Open Finance, porque a gente gosta de desafio, a gente gosta de provocar raciocínio. Invista. Invista em tecnologia. A partir do momento que você quer uma identificação para reduzir fraude e você não tem regulação que te diga como isso tem que ser feito, e o risco é alto, principalmente por conta disso, ainda que armazene, arquive, seja lá onde for, tome as providências
para que você proteja o seu titular da biometria. E continue no Open Finance, porque, de novo, eu sou a favor do Open Finance, eu faço o laboratório do Open Finance com os meus dados bancários, eu confio no regulatório do Bacen. E confio para quem eu compartilho, dependendo de quem eu compartilho, as minhas informações, lógico. Mas biometria, no way, não faço. Eu acho um tremendo absurdo essa lógica que o mercado financeiro está querendo construir como a biometria única saída. Não é. Só que não se fala nisso. Parece que é algo assim... Roberta, isso é um absurdo. O mundo inteiro está usando. Está. O mundo inteiro está usando. Só que o mundo inteiro está usando com recomendações. Uma delas é essa solução que eu trouxe para vocês, é não capturar a biometria, apenas reconhecer. E aí o Gartner recentemente falou exatamente disso, que 2024, esse comentário foi recente, vai ser prática global. E eu acho que vai mesmo. Só que nesse momento, a gente está aqui para trazer as discussões na prática. Porque é lindo as discussões acadêmicas, né? É lindo o que diz o mundo dos estudiosos, a gente precisa, lógico, muito deles. Mas a gente precisa trazer a prática. A prática hoje não existe segurança eficaz, zerada. E segurança que diga como exatamente precisa ser feita aquele armazenamento de biometria, por quanto tempo. Diz que dados sensíveis têm determinados controles, ponto. Ah, a LGPD fala de biometria. Pouquíssimo. Ela está no rol de todos os outros dados sensíveis. Não tem classificação específica para biometria. Bom, recentemente também saiu uma discussão global de como proteger a identidade digital. E aí está sendo muito interessante escutar as organizações globais de soluções, porque esses desafios que eu trouxe aqui para dividir com vocês, eu não tenho uma opinião própria ainda. Ou melhor, eu tenho uma opinião própria, mas eu ainda não tenho uma definição. Já que não existe uma definição, eu sou a favor de reconhecer e não capturar. Eu sou a favor da tecnologia da Apple. Agora, também é custosa, né? Também é cara. É rápida? É rápida. Minimiza risco? Óbvio. Mas tem investimento. Então, tem responsabilidade. Tenham responsabilidade. Não compartilhem a biometria por aí como se isso fosse normal. E, por fim, gente, eu quero trazer mais um ponto de reflexão. É normal a gente hoje entrar no nosso prédio, né? Né, Mônica? É normal a gente entrar no nosso prédio e ter uma biometria para identificar ou no elevador. Agora, é normal uma empresa de serviços, de portaria, investir alto na tecnologia de biometria? Não. Pode ser que uma sim, outra não. Mas a grande maioria não investe. A grande maioria não está investindo nem em adequação LGPD. É fato. E ok, o mundo está assim. E a gente está passando por evoluções. E quando eu pedi a biometria a vocês, questionem a minha única alternativa. Eu não quero dar minha biometria. Tem momentos que você vai ter que, por exemplo, o governo está capturando. Acho que pelo Gov, que você tem que ter a biometria. Mas tentam restringir ao máximo. Porque biometria, novamente, ela é imutável. E temos casos recentes também de pessoas confundidas, presas, e pessoas que... Isso não vem a público, tá, gente? Não é interessante vir a público. As pessoas, elas não estão querendo investir em outras coisas. Novamente, eu estou massiva nisso para provocar muito isso em vocês, que pessoas estão sofrendo questões criminais com biometria. E como vai ser daqui a alguns anos? Não sabemos. Então, essas provocações estão vindo a público, não tendo discussões com G6, C5 também, e discussões globais sobre o tema. Eu tenho 28 segundos para agradecer a vocês pela presença, para dizer que eu não tenho uma solução, eu tenho provocações, para dizer que eu tenho sugestões
e para continuar batalhando para o investimento. Hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia que a gente viabiliza soluções de Open Finance pelo Banco Central, uma empresa regulada, uma empresa que investe em segurança da informação, uma empresa que nos seus computadores tem DLP, que é uma das condições, inclusive, que eu aceitei essa proposta. E com vocês, eu quero de novo dividir esse desafio. Vocês são sementinhas aqui que vão trazer para o cenário essa discussão. E nas empresas de vocês, em algum momento, vão ser sugeridas essas discussões. Então, tragam o debate. Porque na LGPD, na informação, no dado privado, teve muitas discussões e a gente conseguiu avançar muito com a sociedade. E aí, é por isso que eu estou aqui, para trazer esse tempo cabeludo para vocês. Eu não respirei, meu tempo acabou. E a gente pode conversar um pouquinho disso mais no meu link no LinkedIn. Fico à disposição. Muito obrigada. Temos espaço para pergunta, gente? Porque eu nem respirei aqui. Tem sim, tem sim. Obrigado, Roberta. Parabéns. Nada, obrigada. Falei para vocês um tema aí que eu acho que dava para passar os 3 dias falando aqui e não ia ter solução, né? Como ela mesma falou, não tem solução, só tem problema. Graças a Deus a gente tem emprego para isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Quer compartilhar conosco aí preocupações, ideias? Não? Eu acho que eu coloquei mais dúvida na cabeça de todo mundo, hein? Eu tenho uma, Roberta. Diga-me. Se você me permitir. Fala, Bruno, lógico. Eu sou profissional de segurança, né? Da área de cyber, etc. E uma das coisas que a gente vê hoje muito no mercado, principalmente em empresas de segurança, é o bom e velho passwordless, né? Que na prática é biometria. Né? Como é que você enxerga isso? Um novo mercado crescendo sobre o uso da biometria, que é algo que não ainda está regulado. Como é que você vê? Eu citei, né? Essas empresas que estão crescendo assim absurdamente. Estou até achando estranho que eles não estão aqui, né? Tinham que estar aqui. Febraban estava cheio de empresas que estão capturando a biometria. Aqui não tem nenhuma, porque eu ia chegar lá, qual o seu controle de segurança? Conta para mim, conta para a titia. Então, de novo, eu sou a favor da que use a tecnologia e venda a tecnologia para autenticar. Para capturar, não. Agora, tem muitas vezes que vão pedir a minha opinião e eu vou dizer, gente, qual é o risco que vocês querem assumir? Eu sou uma advogada corporativa, eu sempre trabalhei no corporativo, eu não posso deixar de viabilizar, mas eu tenho que subir o risco. E tenho que mostrar as necessidades. As empresas hoje estão crescendo muito na biometria no mercado. É um nicho interessante. Mas, de novo, quando você entra no site dessas empresas para pesquisar, você só vê escrito, óbvio, benefícios. Quando é um estudioso da matéria e consegue trazer os questionamentos lineares a cada benefício apresentado, aí o povo fica, né, na dificuldade. E aí é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para estudar cada vez mais, para desenvolver cada vez mais e mostrar possíveis soluções ou riscos que precisamos assumir. Perfeito, obrigado. Então, assim, o recado é o público tem que questionar, né? O usuário final funcionou muito. Funcionou muito no início da LGPD. A população questionando, a população vindo ao mercado. Quando você chega numa loja de departamentos e pedem seu CPF, numa drogaria, é muito básico esse exemplo, é muito popular, até porque todo mundo que está aqui estuda o tema. Já estou acabando, tá, gente? Mas a gente precisa desse público. Porque só assim a LGPD, só assim a drogaria lá mudou o critério. Só assim a loja de departamento agora pede seu CPF caso você queira trocar sua compra. Não dê. O Código do Consumidor diz que para trocar sua compra basta a nota fiscal. Você não precisa dar seu CPF. O marido às vezes briga comigo, ele morre de vergonha comigo, tá? E aí ele, dá logo, Roberto, seu CPF já está para todo mundo, na rua. Esse é o problema da gente de cyber, né? Mas, gente, me apresenta uma justificativa mais concreta. Essa daí é muito rasa para mim. 100 pessoas já tem, 101 não precisa. Eu não sou tão chata, eu não sou aquela privacy xiita, eu viabilizo muita coisa, mas tem coisas que são tão bobas que não dá para fazer. Legal, legal. Meus parabéns, Roberta. Muito obrigada, gente. Eu espero não ter confundido muito você. Obrigada. Ó, tem mais uma perguntinha. Ótimo, aqui, por favor. Eu não vi. Então, eu não sei. Você quer fazer? Desculpa. Eu quero fazer a pergunta. Legal, que bacana. Então, eu não entendo muito bem de leis, mas você acha que criando leis em um artigo da LGPD para biometria, isso viabilizaria
uma segurança maior nas leis de biometria? Sem dúvida. Já existe um artigo na LGPD sobre dados sensíveis, porque o dado da biometria está no rol de dados sensíveis. Os dados sensíveis têm uma definição de controles e necessidades perante a LGPD. A LGPD não trata crime, né? Ela não trata penal. E outra coisa, a LGPD não diz também quais são tipos de tecnologia que tem que se usar na biometria, aquelas que são válidas e aquelas que são suspeitas na autenticação. Como você deve armazenar, por quanto tempo. É sempre uma referência master do dado sensível, como é dado de informação política, como é informação de gênero. Então, ele está num rol, ele não é específico. Já temos alguns PLs hoje em discussão, projetos de lei, e não só no Brasil, mas no mundo as pessoas se discutem sobre legislação própria. Então, estamos caminhando para algum lugar. Ai, vamos, né? Só que vamos segurar um pouco, porque está virando um hábito, e não dá para virar um hábito. A biometria é uma questão muito séria. Só que, globalmente, as pessoas estão muito mais preocupadas em compartilhar seu dado financeiro do que a sua identificação pessoal. Porque mexe com dinheiro, né? Só que a identificação pessoal, ninguém troca. Ninguém vai lá entrar no noticiário, troca meu rosto, troca minha digital, porque estou sofrendo possibilidade de crime. Não. Tá bom? Obrigada.